Irmãos queridos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muito bom estarmos aqui nesta manhã, nesse culto tão especial. Todo culto é especial, mas o culto de ceia, ele tem esse elemento tão precioso que é a participação na mesa do Senhor. E esse é um momento de fato singular. Muito bom você estar aqui como membro dessa igreja para participar da ceia. Você que nos visita, seja bem-vindo a este lugar e que possamos continuar tendo uma manhã preciosa. A gente vai começar hoje pela manhã, a gente prossegue à noite a uma série de reflexões, conforme os irmãos percebem aí na capa do boletim, encontros com Jesus que mudaram vidas. A gente vai estar começando uma série de reflexões sobre esse tema, sobre pessoas que se encontraram com Cristo e que tiveram as suas vidas transformadas, as suas vidas mudadas. Porque, irmãos, a palavra de Deus, a verdade do Senhor nos mostra que a única realidade que transforma o homem de dentro para fora é a realidade da graça de Deus, é o encontro com Cristo. E nós estamos vivendo dias, e os irmãos com certeza percebem, em que a porta de tolerância à iniquidade, ela está cada vez mais se escancarando. Nós estamos vivendo um contexto, irmãos, como diz Mateus 24, de multiplicação da iniquidade. Nós estamos vivendo um contexto que o próprio profeta fala, em que pessoas estão chamando o mal de bem e o amargo de doce. Nós estamos vivendo dias em que pautas têm sido discutidas nos poderes da nossa nação, sob a bandeira da tolerância, da pluralidade, do respeito, do amor, mas que biblicamente algumas dessas pautas, elas simplesmente não se sustentam. Não se sustentam. E qualquer voz que ressoe contra isso, ela já é rotulada logo. E nós cremos que a grande necessidade, minha e sua, de toda a humanidade, para que ela possa ser transformada, mudada de dentro para fora, é de fato o encontro com o Salvador. E eu quero pensar em um encontro hoje de manhã. Hoje à noite eu trabalho um outro encontro, mas eu vou fazer uma conexão com esse encontro que a gente vai conversar hoje de manhã. Então, hoje eu quero meditar com vocês, pela manhã, João 3, à noite, João 4, tá? Então, abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho segundo João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Eu convidar você a ficar de pé. Você vai passar um tempo sentado, dar uma descansada nas pernas, ajuda na circulação, né? Se alguém está com sono, teve uma semana pesada, você cochilar em pé é mais difícil, né? Já dá uma espertada,
para a gente ler esse texto. João 3, de 1 a 15. Vamos fazer uma leitura alternada, irmãos, por favor? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Pode sentar, meu irmão. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Nos fala sobre um homem chamado Nicodemos, que foi procurar Jesus. Nicodemos era um judeu. O seu nome significa conquistador do povo. Este é o significado do nome Nicodemos. E o texto nos mostra que esse homem, ele era um fariseu. O termo fariseu se refere a uma seita religiosa judaica. O nome fariseu provavelmente vem de uma palavra hebraica que significa separar. E isso identificava bem a natureza dos fariseus. Eles se consideravam pessoas separadas dos outros seres humanos. Eles se consideravam superiores aos outros homens. Esse homem, Nicodemos, cujo nome era de origem grega, ele era um fariseu. Mas o texto nos mostra que ele era um dos principais dos judeus. Essa frase nos mostra que Nicodemos era participante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal judaico composto de 71 homens. Aqueles homens que adentravam no Sinédrio, eles faziam parte, então, da Suprema Corte Judaica. Eles faziam parte do Conselho dos Judeus na Palestina. Então, aqueles doutores, anciãos, sacerdotes, escribas, eles eram responsáveis por tratar das questões cíveis e criminais do povo judeu. Eles não tinham poder de matar, mas eles podiam condenar. Então eles tinham uma jurisdição sobre os judeus. Nicodemos era esse indivíduo. Era um indivíduo que conhecia a lei de Deus, ele era um
intérprete da lei de Moisés, era um fariseu e se tornou um conselheiro no governo judaico chamado Sinédrio. Ele era alguém influente, ele era alguém poderoso, em certo sentido. Ele se tornou o que o seu nome dizia, ele se tornou um conquistador do povo. O texto nos mostra que Nicodemos, certa noite, ele vai ao encontro de Jesus. É interessante que ele vai ao encontro de Jesus nas sombras, na escuridão. Ele era um homem que tinha muitos afazeres, mas ele não procura Jesus durante o dia, ele procura Jesus à noite. Por quê? Porque ele tinha receio das implicações de ser visto falando com Jesus em pleno dia. Então ele escolheu a noite, porque ele preferiu um encontro, vamos dizer assim, clandestino, um encontro com Jesus que ninguém visse, porque ele não queria ser visto como alguém que se identificava com Cristo. E isso nos mostra uma realidade muito comum hoje. Quantas pessoas que têm uma apreciação por Jesus, mas elas não assumem uma fé em Jesus. Quantas pessoas que intelectualmente acham Jesus alguém interessante, mas eles não abraçam o cristianismo, por quê? Porque eles têm medo da repercussão. Eles estão mais preocupados com a reputação deles do que com um relacionamento verdadeiro com Jesus. Era mais ou menos essa a vida de Nicodemos, a história de Nicodemos. Só que o comentarista D.A. Carson, ele diz que, na verdade, Nicodemos procura Jesus, e ele procura Jesus à noite, e aquilo refletia as trevas do seu coração. Mais escura que a noite era o coração de Nicodemos. Ele era religioso, ele era poderoso, ele era influente, ele era rico, era um homem próspero, ele era um homem que tinha boas intenções, mas ele não era um homem salvo. Ele ouviu a respeito da pregação de Jesus e ele ficou impressionado com a mensagem do Salvador. Ele viu Jesus fazer milagres de cura, ele viu Jesus curando doentes, ele viu o Senhor restaurando vidas. Ele se tornou alguém interessado pelos ensinamentos de Jesus. Ele começou a se questionar: será esse o homem, o Messias? Porque nenhum outro homem em Israel havia feito esses milagres. E então ele vai à noite conversar com Jesus. E é muito interessante essa conversa. Não sei se você já viveu uma situação que você vai conversar com alguém e o seu objetivo é direcionar a conversa para um tema. E de repente a conversa vai para outro tema. A sua intenção é falar sobre um assunto, mas de repente a gente está falando sobre um outro assunto que nós não planejávamos. E o papo foi direcionado para um outro tema. Foi isso que aconteceu aqui. Porque Nicodemos começa a conversa fazendo um elogio a Jesus. Perceba, ele chama Jesus, verso de número 2, de Rabi. A palavra Rabi é um título respeitoso que significa meu grande mestre. Provavelmente Nicodemos era um homem idoso. Talvez ele fosse mais velho que Jesus, 40 anos. 40 anos. Era um homem que muito provavelmente estava na casa dos 70 anos. E ele vai falar com Jesus, que estava na casa dos 30. E ele chama Jesus de uma maneira respeitosa, dizendo: meu grande mestre. Ele elogia o Senhor.
Ele começa o papo elogiando o Salvador. E ele diz: ninguém pode fazer esses sinais. Sinal é uma palavra que João usa no seu evangelho para se referir aos milagres de Jesus. João seleciona 7 sinais no seu evangelho para revelar que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. E Nicodemos diz: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos queria testificar que Jesus era o Messias. Mas Jesus não responde a Nicodemos dizendo: muito obrigado pela consideração, muito obrigado porque você viu que eu sou uma pessoa diferente, obrigado por você me visitar essa hora da noite, fico muito grato. Ele não faz isso. Jesus simplesmente muda a conversa. E Jesus, ele não vai, usando o ditado popular, comendo pelas beiradas. Ele não vai começando aquela conversa lá de longe para chegar no cerne da questão. Jesus não fazia isso. Quem faz isso somos nós. Jesus, ele vai direto na ferida. Jesus, ele descortina o coração de Nicodemos. Jesus mostra a Nicodemos por que ele estava ali, por que ele foi procurá-lo. Jesus traz à lume a grande crise de Nicodemos e o que o levou a encontrar-se com o Messias à noite. Jesus simplesmente diz: em verdade, ou seja, é uma ênfase para mostrar que a sua proposição era real, era uma verdade absoluta. Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí a conversa muda. Aí Nicodemos para o elogio. Ele não insiste querendo saber se Jesus é de fato o Messias. E Nicodemos transita para o tema que Jesus levantou. E ele chega e diz: não entendi. Como é que um homem pode nascer sendo velho? Ele pode voltar ao ventre materno? Ele pode entrar novamente na barriga da mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus vai explicar. E aí Jesus lança mais luz, mais teologia na sua afirmação. E com novamente ênfase, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus vai mostrar que há 2 tipos de nascimento: um nascimento carnal e um nascimento espiritual. E aí Jesus diz: não se admire de eu dizer, você precisa nascer de novo. É muito interessante, irmãos, porque esse texto, ele traz 2 temáticas centrais. A primeira temática é o reino de Deus. A segunda temática é o novo nascimento. O reino de Deus se refere aos princípios administrativos de Deus na terra. Se refere ao seu governo. E o novo nascimento se refere a uma obra sobrenatural que Deus faz no coração do homem. Nicodemos tinha uma intenção exposta com palavras, mas a sua intenção exposta com palavras não revelava o que estava de fato no seu coração. O que estava no seu coração era um homem, sim, religioso. Era um homem, sim, que ensinava a Bíblia. Era um homem, sim, que conhecia a teologia. Era um homem, sim, que tinha influência sobre muitas pessoas. Mas era um homem que não tinha experimentado a maior de todas as necessidades do indivíduo, que se chama novo nascimento. E Jesus, então, ele vai falar sobre o novo nascimento. E ele mostra algumas coisas
Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda o que não é novo nascimento. Novo nascimento não é ser religioso. Novo nascimento não é apreciar as coisas religiosas. Novo nascimento não é gostar da igreja evangélica. Novo nascimento não é achar Jesus alguém bacana. Novo nascimento não é se emocionar com os cânticos. Novo nascimento não é um assentimento intelectual da verdade. Novo nascimento não é moralismo. Novo nascimento não é ser quase um crente. Às vezes se tem a ideia de que fulano é quase um crente. Por que ele é quase um crente? Ele é quase um crente porque ele não bebe, ele não joga, ele não fuma, ele não se prostitui, ele não rouba, ele não vai à festa. Ele é quase um crente. Ele não é quase um crente. Ele é uma pessoa que pela graça comum de Deus recebeu benefícios. Mas quase um crente, ele está tão perdido como um terrorista, tão perdido como um assassino, tão perdido como um ateu, tão perdido como um agnóstico, tão perdido como um indivíduo que está em falsas religiões. Então, novo nascimento não é ser quase um crente, não é ser apreciador da igreja. Às vezes pode ter indivíduos que eles se acostumam com a igreja, que eles se acostumam com o ambiente da igreja. Às vezes foram criados na igreja, ou às vezes têm amigos na igreja, têm companheiros na igreja. E a igreja é aquele ambiente social agradável, aquele ambiente social que ele se sente bem, e ele começa a achar que é da igreja de Cristo, porque ele gosta dali. Mas Jesus vai mostrar que novo nascimento, meus amados irmãos, é muito mais profundo do que isso. Jesus vai dizer aqui no verso 3, verso 5, verso 7, que o novo nascimento é a mais importante e urgente necessidade da vida do homem. Todos nós lidamos com o peso de escolhermos entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Nem tudo que é urgente é essencial, nem tudo que é urgente é importante. Tem até um livro que trata sobre isso, A Tirania da Urgência. Nós vivemos em prazos apertados, nós vivemos diante de coisas urgentes que sempre surgem perante nós. A grande questão é quando, em nome do urgente, nós abrimos mão daquilo que é de fato importante, essencial, necessário, indispensável. A gente lida tanto com o urgente e o urgente vai nos sufocando. E a vida vai passando. E nós percebemos que estamos desprezando coisas importantes em nome do urgente. Quantas pessoas que desprezam a sua convivência com a família em nome do urgente. Quantas pessoas que desprezam uma vida devocional, meditação na palavra, oração, jejum em nome do urgente. Quantas pessoas que desprezam a vida comunitária, vêm muito pouco à igreja, vêm para a igreja esporadicamente. Por quê? Porque elas estão sempre diante do urgente, mas elas vão abrindo mão daquilo que é importante. Jesus vai dizer nesse texto que o novo nascimento, ele não é apenas a necessidade mais urgente, mas ele é a coisa mais importante para a minha e para a sua vida. Se você notar, no verso de número 3, ele fala sobre nascer de novo. No verso de número 5, ele fala sobre o nascer de novo, usando a expressão nascer da água e do Espírito. No verso de número 7, ele fala sobre nascer de novo, ou seja, se num trecho tão pequeno, Jesus fala a mesma coisa 3 vezes, é porque aquilo é de fato importante. Por que o novo nascimento é importante? Primeiro, o que é o novo nascimento? Nós dissemos o que não é. O novo nascimento é o que?
O novo nascimento, irmãos, é uma ressurreição. O novo nascimento é uma obra de Deus no meu e no seu coração, pela qual Ele nos ressuscita, Ele nos dá vida, Ele nos torna novas criaturas. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, no qual Ele gera vida no nosso coração e nos dispõe a andarmos no seu caminho. É uma obra sobrenatural. É uma obra divina. É uma obra transcendental. É a vida de Deus entrando no nosso coração. É o poder da ressurreição de Jesus invadindo a nossa história. Por que nós precisamos do novo nascimento? Porque eu e você temos uma tendência para nos rebelar contra Deus. Porque eu e você, sem Cristo, estamos mortos espiritualmente. E se uma pessoa está morta espiritualmente, ela está afastada de Deus. E se uma pessoa está afastada de Deus, ela está condenada ao inferno. E se uma pessoa está condenada ao inferno, ela não tem esperança. É necessário nascer de novo, porque nós estamos mortos sem Cristo em nossos delitos e pecados. Porque nós temos uma inclinação para a rebeldia. Irmãos, nenhum de nós precisa se esforçar para pecar, precisa? Precisa, irmão? Você precisa se esforçar. Eu estou tentando pecar, mas eu não consigo. Não é verdade? Nenhum de nós tem isso. Nós não precisamos nos esforçar para pecar, nós pecamos. Nós pecamos de maneiras variadas. E essa tendência do nosso coração, ela é maligna, ela é perversa. E nós precisamos do novo nascimento, porque é pelo novo nascimento que Deus vai nos dar uma nova natureza. E Ele vai começar um processo de transformação da nossa vida. Ou seja, não adianta a gente querer que um descrente viva como um crente. Para alguém viver a vida cristã, ele precisa ressuscitar. Ele precisa estar vivo para Deus. Jesus vai dizer que o novo nascimento é a mais urgente, a mais importante necessidade da vida do homem. Por quê, meus amados irmãos? Porque sem o novo nascimento, não se pode ver, nem se pode entrar no reino de Deus. É isso que Jesus diz. No verso de número 3, ele diz: não pode ver o reino de Deus quem não nasceu de novo. No verso de número 5, ele diz: não pode entrar no reino de Deus quem não nascer de novo. O que é ver o reino de Deus? E o que é entrar no reino de Deus? É a mesma coisa, é vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte: se você não receber a vida de Deus, você não pode ter a vida eterna. Se Deus não lançar vida sobre o seu coração, se Deus não lhe vivificar, se Deus não lhe ressuscitar, você não pode fazer parte do governo de Deus. Ou seja, há um requisito para ser cidadão do reino de Deus. E o requisito para ser cidadão do reino de Deus é ser filho de Deus. E o elemento que caracteriza o filho de Deus é que ele tem a natureza de Deus. E para alguém ter a natureza de Deus, ele precisa nascer de novo. Jesus mostra então, irmãos, que o novo nascimento é algo totalmente novo. É algo totalmente sobrenatural. É algo totalmente divino. E aqui Jesus trabalha um outro aspecto. Jesus vai mostrar que o novo nascimento, ele é uma obra livre, soberana, graciosa do Espírito Santo. Irmãos, que maravilha. Alguém aqui escolheu nascer? Você escolheu nascer? Você disse: eu vou nascer.
Você disse, minha mãe vai engravidar no dia tal, do mês tal, e 9 meses depois eu vou nascer. Mas eu estou com pressa, então eu vou nascer com 8 meses. Ninguém escolhe nascer. O nascimento é algo que está fora do nosso controle. E Jesus vai mostrar que o novo nascimento também. Que o novo nascimento é uma obra que, se Deus não fizer, nós não podemos fazer. Perceba aí no verso de número 5 que Jesus usa a imagem da água e do Espírito. Se alguém não nascer, veja aí na sua Bíblia, da água e do Espírito. Água e Espírito. Se você ler Ezequiel 36, 24 a 27, água e Espírito são imagens, são realidades que denotam uma transformação interior, uma transformação do coração. O que é nascer da água? É se arrepender dos pecados e ser purificado. Jesus está dizendo o seguinte: nascer da água é uma purificação da alma, é uma purificação do espírito. Por que a gente precisa de purificação? Porque nós somos pecadores, e o pecado é imundo. E o que é nascer do Espírito? É a obra do Espírito em nosso coração, pela qual Ele nos transforma. Então, água simboliza purificação interior, Espírito retrata transformação do coração. Jesus está dizendo o seguinte: Nicodemos, você não pode, você precisa nascer de novo. Essa é a sua mais urgente necessidade. Mas só quem pode lhe dar esse presente é Deus. É Deus quem lhe dá esse presente. E aí, se você observar o texto, amados irmãos, verso de número 8, Jesus usa uma imagem. Jesus, depois que ele faz um contraste entre nascer da carne, que é o nascimento físico, e nascer do Espírito, que é o nascimento espiritual, Jesus apresenta a imagem do vento. Existem 2 palavras para descrever o vento. A palavra hebraica, ruá, e a palavra grega, pneuma. Essas 2 palavras, elas podem significar vento ou espírito. E o vento, ele é um dos símbolos na Bíblia para o Espírito Santo. E Jesus aqui apresenta a imagem do vento. E ele diz: você vê o vento? Não, mas você sente o vento. Você diz para o vento: sopra para aqui, sopra para lá? Não. Você está lá, minha irmã, arrumou seu cabelo, fez a escova, né? E tem algumas irmãs que, quando fazem escova, se elas verem chuva, elas ficam assim, muito temerosas, né? Mas aí, de repente, você está lá andando, seu cabelo todo arrumado, vem um vento e toda a sua cabeleira, né, todas aquelas 4 horas no salão, foram-se embora em questão de segundo. É realmente muito frustrante, né? Mas ninguém consegue controlar o vento. Ele sopra. E ele sopra onde quer. Ele sopra como quer. Jesus está falando aqui sobre a obra do Espírito Santo, sobre o novo nascimento. É uma obra misteriosa. É misteriosa, mas é uma obra real e que traz resultados. Por exemplo, talvez aqui, irmãos, eu já perguntei isso na igreja, já tenham dito: eu nunca vou ser crente. Alguém lhe convida para a igreja, alguém lhe convida para um grupo pequeno, e você diz, pensa: eu vou, mas ser crente? Não. Alguém já teve essa sensação? Pode confessar o pecado, já está perdoado pelo sangue de Jesus. Pode levantar a mão. Né? Ser crente. Por que você está aqui? Não é porque você diz: eu vou ser crente. Não. Porque simplesmente algo misterioso aconteceu no seu coração. E essa obra é do Espírito. E os resultados são claros. É muito interessante, eu estava lendo
acho que o pastor Hernandes, e ele conta a história de uma segunda-feira, ele estava no gabinete, chega um homem para conversar com ele, e diz assim: pastor, eu vi ontem para a igreja. Ele disse: que bom, tal, você veio ontem para a igreja. Ele disse: mas na verdade, pastor, eu vim ontem porque eu queria roubar carro, e eu estava armado, e simplesmente eu ouvi algo, eu ouvi uma mensagem, e eu entrei na igreja, e o meu coração foi transformado ali, e eu cheguei em casa emocionado, e a minha esposa perguntou: o que é que houve com você? E ele diz: aquele homem que você conhecia, ele morreu, eu sou uma nova criatura. Ele não estava planejando, ele não estava dizendo eu vou fazer, mas simplesmente Deus agiu, Deus operou, e Jesus está dizendo: o novo nascimento é essa obra livre, é essa obra soberana, que a gente não sabe exatamente como acontece, mas quando ela acontece, os resultados são vistos. É como o vento, a gente não sabe como o vento sopra, mas quando ele sopra, a gente vê os cabelos voando, a gente vê as árvores se balançando, a gente vê as folhas caindo, a gente vê a sujeira do chão sendo levantada. Os resultados são claros. Jesus está dizendo: a obra do novo nascimento é uma obra de Deus, é uma obra exclusiva de Deus, mas quando ela acontece, a vida da pessoa muda. A vida da pessoa muda. Mas há uma terceira realidade aqui para a gente ir caminhando. Jesus vai mostrar aqui para Nicodemos, porque a conversa continua. E aí, Jesus ouve de Nicodemos a pergunta: como pode suceder isso? E aí Jesus diz: você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Você é um mestre, você é um doutor da lei, você é um homem renomado entre o povo de Israel, você é uma autoridade religiosa, como é que você não entende, como é que você não compreende isso? E Jesus disse: a gente fala de coisas terrenas, vocês não creem, como vocês vão crer se vão falar das celestiais? E aqui caminhando para o verso 13 ao 15, Jesus aqui vai apresentar uma outra realidade. Ele vai mostrar que o novo nascimento é uma realidade que se manifesta, que se expressa mediante a fé em Cristo. O novo nascimento é uma realidade que acontece e que se expressa mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é uma marca da pessoa que nasceu de novo. E o que Jesus nos mostra quando retrata isso? Jesus faz menção de um episódio em Números 21. Números 21 nos mostra que o povo de Israel, como de costume, murmurou contra Deus. Falou contra o Senhor, reclamou. O maná que Deus mandava foi desprezado. E o que é que Deus fez? Deus puniu. E Deus mandou serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes eram venenosas, então elas picavam as pessoas e as pessoas morriam. E aquele povo, diante do juízo de Deus, foi conversar com Moisés e disse: tenha misericórdia, faça alguma coisa. E Moisés disse: construam uma serpente de bronze. E eles fazem uma serpente de bronze. E todos que forem picados pelas serpentes, olhem para a serpente de bronze. Aquela serpente que foi levantada. E quem olhar para a serpente vai ser curado. Aquela serpente, ela apontava para quem? Ela apontava para Cristo. E é isso que Jesus nos mostra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Veja aí a sua Bíblia, irmão. Verso 14. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
Assim como Moisés levantou a serpente na haste, para que todos os que olhassem para ela fossem curados fisicamente e vivessem, Jesus diz: assim eu serei levantado na cruz. E todos aqueles que olharem mediante a fé para mim, vão viver. Jesus está dizendo o seguinte: o pecado mata, mas eu dou vida. O pecado enferma, mas eu curo. O pecado desgraça a vida do homem, mas eu restauro. Jesus está dizendo: o novo nascimento é uma realidade que é experimentada. A vida de Deus é experimentada por aquele que olha para Jesus pela fé e diz: eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e eu creio, eu me rendo, eu me entrego, eu me ofereço. Seja o Senhor, seja o Salvador da minha vida. Porque fé, irmãos, é mais do que acreditar. Fé é mais do que aceitar. Fé é acreditar, sim. Fé é ser tocado nas emoções, sim. Mas fé é um compromisso de entrega, de rendição, de vida nova com o Senhor. Fé é isso. Fé é assentimento da verdade, sim. Fé é ser tocado pela verdade, sim. Mas fé, meus amados irmãos, é estar comprometido com a verdade. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus continua falando sobre Nicodemos, e aqui eu vou para a parte final da mensagem para a gente terminar. E ele continua falando, João 3,16, o texto que é o centro da Escritura, mas depois nós não temos logo a posteriori menções a Nicodemos. Mas lá na frente nós temos duas outras menções a Nicodemos. Aquele homem, ele tem um encontro com Jesus. Ele tinha um encontro com a religião. Ele tinha um encontro com a letra da lei. Mas ele não tinha tido um encontro com o Salvador do mundo. Ele não tinha salvação. E aquele encontro com Jesus mudou a história de Nicodemos. Nicodemos, ele encontrou a vida eterna nesta vida passageira. É essa a nossa maior necessidade, irmãos, é encontrarmos a vida eterna nesta vida passageira. É encontrarmos a vida de Deus nesta vida tão cheia de altos e baixos. Nicodemos aparece em dois eventos. O primeiro deles, na festa dos tabernáculos. E o segundo deles, na festa da Páscoa. João capítulo 7, versos 50 e verso 51, menciona Nicodemos. Em meados de outubro, meio ano antes da morte de Jesus, Jesus estava pregando no pátio do templo, durante a festa dos tabernáculos. E está ali Jesus pregando. O texto vai mostrar que os principais dos sacerdotes e os fariseus enviam guardas ao templo, ou guardas do templo, para prender Jesus. Mas é aquele negócio, né? Você vai com expectativa e volta com outra. Então aqueles homens foram dizer: nós vamos prender Jesus, nós vamos prender Jesus, nós vamos prender Jesus. Essa é a nossa missão. Mas quando eles começaram a ouvir Jesus, eles ficaram fascinados. E eles voltaram sem Jesus. Eles ficaram impressionados e eles voltam. E aí os superiores perguntam: por que vocês não efetuaram a prisão? E os guardas dizem: o problema é que a gente nunca tinha ouvido alguém falar como aquele homem falava. E eles estavam cheios de elogios a Jesus.
E ao invés dos principais sacerdotes investigarem, o que eles fizeram? Eles recorreram ao ridículo. E eles, com desprezo e indignação, questionaram os guardas. E eles anunciaram que ninguém entre as autoridades tinha crido em Jesus. Eles amaldiçoaram o povo, que na perspectiva deles era ignorante. Mas ali estava Nicodemos. Depois eles disseram: essa plebe não sabe de nada. Esses crentes retrógrados, esses crentes que são alienados, já ouviu isso? Esses crentes cafonas, não sabem de nada. E aí, ó Nicodemos aqui. Verso 50, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aqui nós temos Nicodemos, aquele homem que foi impactado pelo encontro com Jesus. E aqui João 7, versos 50 e 51, está Nicodemos desejando defender a Jesus. E desejando defender a Cristo com base em procedimentos legais. Ele tinha conhecido Cristo. E a vida dele foi tocada por Cristo. E enquanto todos os seus amigos, todas as suas autoridades diziam: aquele povo que segue Jesus é uma plebe, não sabe de nada, Nicodemos diz: como é que a gente julga alguém sem a lei? Porque ele foi tocado por Cristo. Mas a história avança. Jesus morre. Vá para João capítulo 19. Agora nós não estamos na festa dos tabernáculos, nós estamos na festa da Páscoa. Jesus morre. E aí, João capítulo 19, vai nos mostrar que quando Jesus morre, Nicodemos e José de Arimateia se encarregam da cerimônia fúnebre. José de Arimateia vai até Pôncio Pilatos e pede permissão para sepultar Jesus. E Nicodemos, o que é que Nicodemos faz? João capítulo 19, verso 39 diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras significa cerca de 35 quilos. Mirra era uma resina pastosa, muito perfumada, que os judeus transformavam em pó e o misturavam com aloés, que era um pó de um aromático de sândalo. Presta atenção. O texto vai nos mostrar que esse Nicodemos, diante da morte de Jesus, ele despendeu de um recurso, ele despendeu de algo precioso, que era usado para os funerais dos reis. E por que ele fez isso? Porque quando ele fez isso, ele estava demonstrando devoção, ele estava demonstrando amor, ele estava demonstrando consideração pelo Senhor. O que esses dois eventos pós esse encontro mostram? Que Nicodemos, ele se encontrou com Jesus, mas depois que ele se encontrou com Jesus, a vida dele não foi mais a mesma. Ele se encontrou com Jesus sob o manto da escuridão, mas Jesus o guiou para a vida eterna. Ele se encontrou com Jesus escondido, porque ele não queria ser identificado com Jesus. Mas depois ele se tornou o seu porta-voz, o seu mensageiro, o seu, entre aspas, defensor. Esse texto nos mostra, irmãos, e eu quero terminar, que quando nós nos encontramos com Jesus, e temos um encontro real com Ele, que produz novo nascimento no nosso coração, não há como a nossa vida
é transformada. E quando a nossa vida é transformada, nós nos expomos a Jesus. Nicodemos estava sob uma estrutura religiosa, estava debaixo de uma tradição religiosa, de pessoas que odiavam Jesus, de pessoas que condenaram Jesus. Mas quando foram acusar Jesus, ele disse: opa, onde está a lei? Ninguém pode ser condenado sem a lei. Quando mataram Jesus, ele estava lá com algo precioso para embalsamar o corpo de Jesus. Ele se tornou um porta-voz, ele se tornou um defensor. Ele que um dia estava às sombras para que ninguém visse a Jesus, diante das autoridades, diante da sociedade, diante do mundo daquela época, ele fez questão de valorizar e de ressaltar quem era Jesus. Qual é a ideia, irmãos? A ideia é, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados, e só Deus pode fazer isso. Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: é mais fácil um leão se tornar vegetariano. Leão vegetariano é ótimo. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo pelo seu esforço. Ou seja, a salvação é mediante a fé. E a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma mão vazia que se estende a Cristo. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós nos encontramos a Jesus, nós saímos das sombras e nós vamos para a luz. Nós saímos da escuridão e nós desfrutamos da vida eterna. Nós saímos da perdição e desfrutamos da salvação. Nós deixamos de ser agentes secretos de Cristo e nós mostramos a nossa identificação com o Salvador. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é sairmos das sombras. O nosso chamado é nos ambientes mais difíceis. A gente tem um irmão aqui da igreja. Mais uma vez eu perguntei: como é que está a faculdade? Ele disse: está difícil, pastor. Mas quando ele me diz está difícil, ele é muito inteligente. Ele não está falando simplesmente do conteúdo. Ele está falando, o ambiente é difícil. Porque há uma ideologia fincada ali. Há elementos claramente contrários ao cristianismo ali. Há um tipo de filosofia ali dentro. Há algo que nega o cristianismo, que ridiculariza o cristianismo, que rejeita o cristianismo instalado ali. Há uma doutrinação ali. E quem vive em ambiente acadêmico sabe muito bem disso. Mas nós somos chamados ali, em amor, em graça, lá no trabalho, na nossa casa, onde nós estivermos, nós somos chamados, como Nicodemos foi, a sermos porta-vozes da verdade. Se sofrermos por isso, glória a Deus. Se formos escanteados por isso, glória a Deus. Somos chamados a amar as pessoas, a respeitar as pessoas, a tratar as pessoas com dignidade e honra, porque elas são imagem e semelhança de Deus, corrompida pelo pecado, mas ainda são. Mas somos chamados a nos identificarmos com Jesus Cristo, onde nós estivermos, porque nós encontramos a vida eterna nesta vida passageira.